Oxitocina. Eu sou Fernando Ribeiro e eu tenho, primeiro, uma alegria muito grande de conversar aqui. Muito legal o espaço, mas quero fugir um pouco dessas apresentações formais, dessas coisas todas. Assim, eu tenho 50 anos de idade, fiz agora em 2020, no meio de uma reviravolta tão grande sob tantos aspectos diferentes que a gente teve que encarar. Mas então, assim como apresentação, a gente também já viu tantas coisas aí na vida, e espero ainda que veja muitas delas ainda, mas como apresentação de um cara esforçado. Eu sou um cara muito esforçado, Rui. Muito mesmo. Eu falo às vezes para os estudantes, né, e falo para muitos amigos que já me conhecem todos, o que me faz vivo, o que me faz respirar livre é o esforço. Então acho que eu sou mais um cara esforçado aí. Essa é a apresentação. Eu acho que o esforçado, Fernando, dá muita dignidade à pessoa, sabia? Né? Às vezes você tem lá para trabalhar com um gênio, você fala, nossa, esse cara vai ser muito gênio. E aí você tem um esforçado, que já entendeu que não é gênio, nesse meu exemplo, né? Sim, sim. Nossa, mas dá um prazer tão grande trabalhar com o esforçado, porque dá muita dignidade a pessoa ter esforço pelo que ele está realizando, né? Mas eu sei que você é esforçado, mas eu sei que você é um cara muito capaz também, né? Você tem um nível intelectual, uma inteligência que eu nem sei dizer qual ou quais. Né? Porque nós somos de exatas. Será que nós somos de exatas ou somos de humanas disfarçadas? Disfarçados, é verdade. Né? A gente tá somos meio intrusos ali, né? Exatamente. E aí, fazendo esse gancho tanto no esforço, Fernando, que você falou, nossa temática de hoje, né, é falar sobre a transformação. Como assim? Esse espaço é de debate sobre educação, e educar é transformar uma pessoa ou transformar um conhecimento em realização. Então, bora falar de educação? Bora falar de educação. Tema que nos palpita também, né? Que faz o coração palpitar mais. Que é a nossa vida, né, Rui? Nossa vida profissional, né? Nossa vida profissional, nossa vida pessoal, a nossa vida, tudo envolve educação. Né? Então, vamos lá. Então, quando a gente conversou na prévia, aqui no nosso briefing, né, sobre transformação, explique para mim o que você quis dizer com transformação, né, para a gente ser o tema central desse debate. Foi muito legal. Aliás, eu tenho que registrar isso, né? Eu e o Rui, eu não sei quanto tempo nós somos amigos, mas há muito tempo. Uhum. E nossos almoços, quando era possível almoçarmos juntos, né, eles eram assim libertadores, né, de tantas formas. A gente conseguia, sei lá, em 1 hora, 50 minutos, a gente conseguia sintetizar tanta coisa, compartilhar tantos sentimentos, compartilhar tanto aprendizado, era tudo tão rico. E então, para quem vai ver isso, eu acho que isso já é um momento transformador, né? Porque o espaço que a gente tenta buscar a formalidade de um espaço como esse, da sala de aula, ele de fato pode ser alguma coisa transformadora, mas a gente tem que extrapolar. As nossas vivências, elas têm que ser de aprendizado, elas têm que ser maiores, né? Então, as nossas conversas são muito disso, né? E eu sinto muita falta por conta desse isolamento, da gente não ter tido. E hoje, depois, sei lá, de quanto tempo? Talvez de
Não estou contando os meses desde março do ano passado. A gente não tem isso, não tem esse momento, mas hoje a gente teve para fazer uma uma conversa muito rápida no almoço, mas hoje foi um almoço libertador já. Talvez tenha sido meu primeiro do ano, né? Assim, espero que você não corte seu raciocínio, você não esqueça, mas... porque eu falei pra você também aqui antes que eu consumo comédia, né? Tem uma série, eu amo essa série, chama The Office. Pra mim, essa série é muito perfeita. E no The Office é como se tivesse uma câmera imaginária da vida, entendeu? O cara tá aqui assim, acontece uma coisa absurda, ele olha pra câmera imaginária da vida dele, né? As nossas conversas de hora do almoço é mais ou menos isso, né? Se a gente tivesse uma câmera imaginária e registrasse, eu não precisaria botar luz aqui, câmera, essas coisas todas, né? Verdade, porque é um momento é um momento muito rico, né? Às vezes é ali que acontece muito dos nossos planejamentos, né? Exatamente. E hoje foi uma oportunidade muito grande que ninguém tem noção. A gente teve esse almoço e meio que reservou esse sentimento para cá, porque já estava montado tudo isso, né? A gente roteirizou porque a gente tem uma sinergia legal, né? A gente pensa, claro que não concordamos em tudo, mas a gente pensa muito com bastante alinhamento, né? E então eu acho que o espaço é uma coisa transformadora, né? Desde que a gente se aproprie disso, né? Mas eu queria falar um pouquinho da transformação na educação, que foi uma coisa que eu aprendi meio na lida, né? Eu gosto muito dessa palavra lida, né? Na lida do dia a dia, né? Em saber lidar com o dia a dia, né? Então eu aprendi a questão da transformação na lida e aprendi também estudando. E estudando grandes mestres que, primeiro, não tinham a menor pretensão de serem mestres. E nisso acho que a gente se encaixa. A gente não tem a pretensão de ser o maioral, de ser alguma coisa. É claro que a gente, às vezes, erra, apela para uma erudição que não faz muito sentido, mas eu comecei na docência com as minhas referências que nós temos lá de professores, de mestres, lá desde o fundamental. Eu já falei minha idade, então não tenho que não tenho que ter vergonha disso. Só para dizer que eu estou com vergonha, eu tenho 42. Quer dizer que eu não estou escondendo a minha idade, entendeu? Eu também já não escondi, né? Apesar de já ter várias outras coisas que denunciam, né? Mas eu, lá, quando eu estava lá no fundamental, da época, que era o primeiro grau, né? De primeira a oitava série era o primeiro grau, né? Então eu já tive professores que eu tenho uma referência muito grande. Um deles é um professor de matemática. Eu nunca falei dele, é a primeira vez que eu vou falar. O professor Paulo. Ele foi o cara responsável pela minha primeira frustração como aluno. E foi o cara que mais acreditou em mim. É esquisito, né? E eu não quero perder o fio da meada falando da transformação, porque isso tem muito a ver com a transformação. Sim, claro. Porque a gente acha que ser transformadores ou proporcionarmos a transformação significa uma coisa só de vitórias, só de êxito. E no meu entendimento não é assim. As frustrações, elas são transformadoras também. Desculpa se volte meio te atrapalhar aqui cortando, mas você não tá eu acho que é fundamental a frustração. É fundamental. Eu acho que tem que ter em algum momento. Aula de laboratório, eu adoro quando dá alguma coisa errada. Porque ali é que, né, algum hormônio vai acontecer e você vai ter que resolver aquilo e a frustração faz parte. Envolvimento emocional, para mim, faz parte do aprendizado. Eu também, eu não poderia concordar mais, né? Bom, você sabe disso. Mas isso é uma coisa muito presente. Nós, quando orientamos, né, supostamente orientamos os trabalhos de conclusão ou qualquer outro tipo de trabalho que a gente possa orientar os estudantes, nós como estudantes também, né? Então, nós
acho que meio que preparamos também os alunos para isso, né? Os estudantes para isso, de saberem lidar com essas frustrações também, que os resultados não vão ser aqueles que a gente espera lindamente, assim, né? Então, e eu queria contar um pouquinho dessa história da frustração que foi, porque, olha, eu estava na 8ª série do primeiro grau, estava indo para o ensino médio, então, né, o que é hoje o médio. E eu já queria fazer escola técnica. Mas na 8ª série, esse professor, ele gostava muito de mim. Dava para perceber que eu sempre fui um aluno medíocre, né? Até justificando aquele esforço lá do início da conversa, né? Então, porque eu não tinha outra alternativa, né? Eu tinha que ser esforçado. Eu não era o melhor da turma, eu não era, pelo menos o que supostamente se tinha como o melhor, que era ver nota, né? Então eu não tinha notas maravilhosas, muito pelo contrário, até sempre precisei me esforçar muito para ser medíocre, né? Mas eu me esforçava muito e me esforço muito até hoje, porque eu sempre tive muita dificuldade em aprender. Hoje eu entendo o que é a minha linha de aprendizado. Não tirei a transformação ainda. Estamos tentando fazer o bojo para fechar a ideia, né? Então, a minha decepção, a frustração dele, foi que um dia eu entrei numa da turminha lá e não deixava o cara dar aula. Garoto, sei lá, sendo aceito por um grupinho, e eu que sempre fui o gordinho, o 4 olhos, né, eu fui aceito e meio que negligenciei a disciplina, que o cara olhava para mim e me via alguém diferente, né? E um dia ele resolveu, hoje é uma coisa totalmente impraticável num ambiente acadêmico, mas na minha época de primeiro grau tinha muito isso, ou de fundamental tinha muito isso, da tal da prova surpresa, né? Tava tendo algum problema de disciplina, de bagunça em sala de aula, era uma ferramenta que o professor tinha ali na hora. Ó, todo mundo fecha livro, fecha caderno e prova surpresa. Toma, um exercício no quadro, resolve aí. E ele, obviamente, né, por nossa causa, deu uma dessa. E claro que ele não coloca, nenhum professor que se usava dessa ferramenta, que eu sou absurdamente contra, hoje, né, naquela época me fez ver me fez refletir que tinha alguma coisa de errado, né? E ele chegou para mim e todo mundo tirou 0 na prova, porque ele deu uma questão impossível da gente resolver, impossível mesmo, né? E pelo menos para guri de 13 anos de idade, 14 anos de idade. E na hora que ele me entregou a prova corrigida, escrito 0, ele falou assim: Fernando, você já era. Putz, aí aquilo para mim foi... Tanto é que eu tinha 13 anos, 37 anos depois, eu ainda me lembro assim com uma clareza de detalhes, e parece que ele está aqui na minha frente fazendo isso. Isso foi muito marcante para mim, né? E eu falei assim, naquela época também, a gente achava que não tinha outras oportunidades. Sim. Né? Então, assim, você vacilou, você cometeu alguma coisa, algum erro, acabou para mim. Era assim que nós éramos. A gente não tinha esse ímpeto de falar assim, não, isso aqui não é nada, vou levantar e... Né? Sabe, o tipo daquela... Andando de bicicleta, você cai de bicicleta, joelho sangra, você, né, levanta e anda mais o dia inteiro, e depois no final do dia você vê como que trata, né? Não, né? Machucou o joelho, já era hospital. Então, assim, você não tinha outra chance. E eu falei, na minha cabeça de um guri de 13, 14 anos, foi... Eu perdi um professor que eu admiro, um cara que sabia que gostava de mim, eu perdi o cara, né? E
putz, e depois daquele dia, isso foi, sei lá, abril, e eu me formando, eu falei assim, eu quero ter o respeito desse professor de novo, né? E eu comecei a estudar mais ainda do que eu já estudava, né? Me esforçar mais ainda. Minhas notas continuaram naquele limite lá, que era o meu que eu achava que era limitado, né? E aí eu resolvi que, não, ele vai me respeitar de novo. E aí teve Olimpíada da Matemática. E eu nunca fui dessa de concurso, né? Mas ele, não sei porquê, ele me convidou para participar da Olimpíada. E eu não tive coragem de participar. E aí eu falei assim, caramba, se eu tive mais uma chance, eu acabei de jogar fora. Mas assim, eu não tive força sei lá, eu tive medo, tive receio de errar. Uma coisa que um guri submetido, né? Mas passou a época, né? Aí ele, num dia, estava tendo uma aula de outra disciplina, de português, acho. Ele apareceu lá e na porta e falou, com licença, professora Lúcia, de português. Ele, com licença, professora, eu preciso dar isso aqui pro Fernando. Aí a classe inteira já olha, né? Porque fala assim, vocês não imaginam, vocês que estão vendo aqui e ouvindo aqui, vocês não imaginam que era um professor na década de 80. O professor estava lá do lado de Deus, era um cara, né, tinha aquela aura do mestre, aquela coisa. Não, se o professor virasse no fim de corredor do SESI, a gente tinha que estar todo mundo dentro da sala de aula. Não é? Parecia, era um monte de criança se amontoando na porta para o professor não ver se a gente não estivesse dentro da sala de aula. Não é isso? A gente cresceu assim, né? Exatamente. A gente cresceu assim. Eu também estudei no SESI. E antes de ir para essa escola aí, né? Uma escola que tem até hoje em Santo André. E aí ele me levou à prova, ele escreveu a prova da Olimpíada da Matemática e me levou e falou assim, você ia se dar muito bem nessa prova. E me deu a prova. Aquilo para mim foi uma coisa muito transformadora, né? E eu falei assim, isso é educação. Porque eu zerei numa prova surpresa, eu fui pro chão, decepcionei ele, porque ele falou, você já era, né? E depois, talvez tenha decepcionado ele de novo por ele ter me convidado para ir para a Olimpíada da Matemática e eu, por medo, recusei. Mas depois ele foi lá finalmente acreditando em mim, falando, você seria capaz de resolver, tá aqui essa prova, você seria capaz de resolver. E de fato, eu acho que eu seria capaz de resolver também. Eu não cheguei a resolver a prova inteira, mas eu vi e aquilo não sai da minha cabeça, sabe? Não sai da minha cabeça como docente. E por que eu falo isso? Porque desde essa época até, e fui passando depois pelo curso técnico, que sempre foi um curso muito exigente. Você fez curso técnico, você sabe disso. E aí depois na faculdade, essa exigência toda, o relacionamento do docente, do professor com o estudante, sempre foi de transferência de conhecimento. Então, assim, todos nós que estamos aqui, e que vocês que vão ver e estão ouvindo, todos nós vamos lembrar de uma referência de um professor que era o cara que mais podia transferir aquele conhecimento. Muitos até são avaliados por conta disso, né? Olha, ele é um gênio, mas ele não sabe dar aula, ele não sabe transferir o que ele sabe, né? Dentro dessa história que você contou, que é uma história mesmo, é a sua história, né? Tem um monte de coisa, já tem um monte de coisa que eu estava programado para perguntar e já está respondido aí. Porque você ilustrou a transformação mesmo, né?
Eu tive uma professora na quarta série. Também foi um momento de transformação, porque foi o primeiro ano dela dando aula. E aí ela chegou, a professora Rosana. Eu sou péssimo para nome, é um milagre eu lembrar o nome da professora Rosana. Aí ela chegou e falou que era a primeira experiência dela, que ela estava muito feliz, que aquela era uma turma muito especial e que era pra gente ajudar ela. Estava na quarta série, eu era uma criança, a gente ajuda ela. Naquele momento eu percebi, poxa, no aprender eu faço parte. No aprender não é só a professora, eu que estou aprendendo, eu faço parte. Então aquilo me marcou muito. Então, de certa forma, se eu era um aluno passivo, eu passei a perceber, eu tenho que ajudar a professora. Você faz parte daquilo, né? Deixa eu prestar atenção nisso, né? Um outro momento também foi na faculdade, que aí um professor também me chamou. Eu tinha facilidade de tirar nota boa, né? E isso me gerou preguiça, né? Porque eu tinha facilidade, era um bom fazedor de prova. Né? Eu participava tinha competição de física, eu participava. Era eu lá do meu lado e outra menina na outra extremidade da sala, e a sala não fazia, torcia pra gente. Quem ia fazer primeiro, eu ou a menina. E aí na faculdade eu tirei 2,10 em estática. Estática é a primeira matéria das mecânicas. Da mecânica. Lá chama estática, lá na Federal de Sergipe. Aí ninguém faz estática de cara. Estática eu tenho que fazer 2 vezes. Não sei se o professor tem essa de ser rígido. Aí eu tirei 2,10, o professor chegou pra mim e falou assim, me chamou no canto, né? Eu falei assim, olha, o professor vai me elogiar, né? Ele falou assim, não pense que você passou não. Você ainda pode reprovar. Ele falou isso pra mim, né? Aí eu fiquei primeiro com raiva, pensando, poxa, eu tirei 10, ele veio me criticar, né? Depois eu entendi, o professor Jorge é tipo o meu professor predileto da graduação. E ele veio me dar um toque porque ele sabia que o aluno se perdia. Você foi porque você citou que queria se incluir num grupo. Na faculdade é a mesma coisa. Se o cara já se livrou ou ele acha que está fácil aquilo, ele se dedica para outras. E que engenheiro civil você saber a mecânica. E também foi marcante. Aí, citei agora os meus 2 casos. Um dos pontos que você colocou, e eu queria perguntar para você a sua opinião. Você acha que tem que ter um evento emocional? Não estou dizendo, de novo, vou tentar reformular. Estou dizendo que não existe envolvimento emocional porque eu falei que existe o papel do professor. Eu acho que é muito importante. Mas dentro do método, dentro de você fazer uma lousa, de você passar uma atividade e tal, a gente vai acontecer ou um professor tem que programar que momento vai acontecer? Eu estou pensando agora, tá? A pergunta vem agora, é uma coisa que eu nunca tinha pensado nessa situação, mas pensando agora, eu acho que faz parte de 2 coisas. A primeira é que o ambiente de aprendizado, ele, no meu entendimento, claro, mas o ambiente de aprendizado ele não pode ser mecanizado. Então, assim, aquele professor que fala assim, eu dei essa aula a vida inteira, esse assunto eu domino, tal, eu já meio que me cria uma certa reserva. Não com relação à pessoa, claro, mas com relação ao método, né? Porque isso é uma coisa sempre inesperada, as aulas são sempre diferentes, o assunto é abordado de maneiras diferentes, isso porque a gente interage com os alunos. Então, sobre esse aspecto, é uma coisa que é surpreendente, é uma coisa que não penso que seja planejado acontecer isso, né? Agora, penso também que nós, depois dessa experiência como docente, eu acho que inconscientemente, que é o mais importante sempre, né? Não é o consciente ou o inconsciente, inconscientemente nós geramos esses momentos mágicos, emocionais e principalmente de afeto num ambiente de aprendizado, seja ele em sala de aula, seja ele em campo. Então tem esses dois vieses aí. Um é da surpresa de
da gente conduzir. Então, ele não está programado, não está programado. Agora, inconscientemente, pelo menos comigo acontece isso, uma hora vai aparecer. Uma hora vai aparecer a oportunidade inconsciente, às vezes, na maioria das vezes, e às vezes não, a gente provoca mesmo. Então, Fernando, agora tem mais uma questão difícil, né? Estou fazendo igual o seu professor, dando prova surpresa. Mas assim, ó, se provocar a mesma transformação, quem sabe daqui a 37 anos eu não estou falando a respeito disso, né? De hoje aqui, né? Mas, ó, concordo exatamente com o que você falou. Eu não conseguiria expressar com palavras melhores, né? Eu acho que... por isso que a gente está falando de transformação. Todo mundo vai lembrar. Se alguém não lembrou, perdeu muito do processo de educação até a idade que você tem hoje na vida. Mas a dificuldade, sabe o que é? Como a gente pode chegar, por exemplo, para um reitor de uma universidade federal, chega lá, o professor Varran, né? Ó, melhor não falar nome, né? Vai que alguém acha que eu estou falando mal. Não, eu sou da escola da USP lá, fiz doutorado lá, né, no grupo do Vanderlei e do Varran. Mas é só para exemplificar. Chega lá e fala assim, como a gente vai falar para uma direção que a componente emocional ela é fundamental no processo, entendeu? Que precisa de transformação. Se, por exemplo, uma gestão de empresas, tem toda uma teoria técnica de gestão de empresas, entendeu? Aí a direção chega e fala, ó, você tem que agora utilizar metodologias ativas. Independente se você já usa, se você não usa, tal. Estou dando outro exemplo, estou ilustrando. Como a gente chega e cria o índice, eu chego e falo assim, não, precisa dessa componente e planeja ela. Não é, concordo com você, não é planejar o momento da transformação. Mas como a gente planeja né, e convence as direções e coloca isso num plano pedagógico de curso, como materializar? Eu não sei. Sim. Por isso que eu falei que é prova surpresa. Se alguém me perguntasse isso, eu ia responder. Não sei, acabou. Assim, certamente a câmera está me vendo aqui e eu sou muito claro com as minhas feições. Eu tenho certeza que eu tô com cara de não sei também. Mas eu vou arriscar. Talvez vá errar, mas eu vou arriscar. Isso não é tangível. Isso não é passivo de explicação. Isso não é passivo de planejamento. Isso não é passivo de se colocar num PPC. Eu acho que não. Eu acho que isso é muito mais lastro. É muito mais lastro de um olhar mais da provocação de um olhar mais introspectivo dessa relação, tanto da relação tanto do docente, por parte do docente, né, quanto por parte do estudante, né? Sim, ó, eu acho que é uma coisa, não sei se me desculpa te interromper, mas é que eu estava num fio assim muito... Tá, então eu acho que isso não é uma coisa que se escreve, que se planeja, né? Eu acho que não é isso. Do mesmo jeito que... eu tenho um exemplo aqui, se me permite estender um pouquinho, para tentar não dizer não sei, para tentar me explicar, né? Talvez. Eu tenho uma... Quando eu trabalhava numa empresa, também não vou falar o nome, né? Porque quando eu trabalhava numa empresa suíça, eu até falei isso hoje também, eu sempre gostei muito de aviação, mas eu tive contato com os caras que trabalhavam na mesma empresa, só que na França. E lá, pelo menos foi o que eles me disseram, e eu imagino que seja assim também, não existe, pelo menos na época que eu conversei, talvez hoje tenha mudado. Isso deve fazer, sei lá, mais de 10 anos, certamente mais de 10 anos.
Mas falando com esses franceses, eles me disseram, assim, numa conversa de formação. Qual que é a tua formação? Então, tinham 3 deles, 2 não tinham formação superior. Eles eram técnicos, como a gente costuma dizer aqui, pelo menos se dizia, eles eram práticos. Era um cara que tem lá uma formação básica, talvez o nosso colegial, o nosso ensino médio técnico, e acabou. E depois ele... Então, aí eu perguntei, mas não existe uma vontade, até mesmo uma necessidade do pessoal fazer uma faculdade? Quando eu fiz faculdade, nem todo mundo tinha essa vontade. Hoje todo mundo quer, mas quando eu fiz faculdade, lá no finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90, teve muito amigo meu que fez o curso técnico e não foi fazer faculdade. Sei lá, foi fazer depois. Então, assim, não tinha uma indústria, né, pressionando, faça curso superior, ou fazendo curso superior você vai poder ascender na sua carreira, ou só assim você vai poder ascender na sua carreira. Lá não. Então, por exemplo, ele citou um caso de um amigo dele. Teve um amigo meu, por exemplo, que ele sonhou, o sonho dele era ser mecânico de aeronave. Né? Ele queria ser mecânico de aeronave. E ele hoje trabalha na Airbus e ele fez todo o caminho dentro da empresa para ser mecânico de aeronave. E certamente ele é um excelente mecânico. Né? Talvez tenha aposentado hoje, não sei, mas ele é um excelente mecânico. Então, tudo isso, acabei me estendendo, porque essa forma pela qual a gente olha o aprendizado, olha a educação formal, ela passa a ser muito padronizada e muito direcionada, acho que não é o termo, mas embasada em certos padrões que estão escritos lá, de como tem que ser, de como vai ser o curso, de como vai ser a disciplina, quando que na maioria dos ambientes de aprendizado a gente está, sei lá, talvez realizando sonhos, mas realizando sonhos, fazendo com que o dono do sonho haja para que esse sonho se realize. Não simplesmente tem um sonho que vai. Porque para mim sonho é ação, né? Então, assim, quem poderia mudar esse guri naquela época de ideia que ele não tinha que ser mecânico de aeronave, que ele tinha que ser um engenheiro aeronáutico? Né? Que podia destruir o sonho dele, na verdade. E assim, e ele é mecânico, deve ter sido, pelo menos ele disse que era feliz. Então, essa conversa lá com os franceses foi muito transformadora para mim, porque a gente não sabe os sonhos dos estudantes, Rui. Sim. A gente não sabe, então a gente submeter todos eles ao mesmo plano, ao mesmo padrão, à mesma coisa, simplesmente transferindo, né, o nosso conhecimento sobre algumas coisas, dizer a cada 5 minutos uma killer phrase. É um equívoco muito grande. É um equívoco. Mas o que eu queria falar é assim, agora eu vou falar... Chega de pergunta difícil então, vai. Não, agora eu estou complementando isso que você falou, concordando. Agora eu vou falar o nome da empresa, porque eu vou falar muito bem, né? Que é o Liceu de Artes e Ofícios. Não sei como é que o Liceu está hoje, mas quem vê uma reunião de professores, na nossa época, quem via uma reunião de professores no Liceu, ia querer muito que seu filho estudasse lá. A gente olhava cada pessoa como pessoa, sabe? Cada jovem como jovem, olhava um por um. Né? Tanto que eu era padrinho
da Beatriz lá, e ela continua seguindo ela, ainda tem relação. Assim, e agora não vou falar o nome da empresa, mas poderia falar, a empresa que a gente trabalha hoje, se alguém olha a nossa reunião de departamento, se alguém olha eu conversando, você, o Rafael, o Kurt, a Aldo conversando, sabe, tipo, tem muita vontade de estudar. Não estou falando assim que a gente é muito incrível, entendeu, Fernando? Estou falando, se não existe como colocar em documento, concordo com você, num plano pedagógico, o fator envolvimento emocional, onde vai acontecer a transformação, concordo. Mas a gente trabalha com uma missão tão grande que a gente faz com que, não sei em que nível, consciente ou inconsciente, de algum modo vai ter essa transformação, entendeu? Aluno gostando da gente, não gostando da gente, né? Sim. Tanto que o professor te dá uma bronca foi a sua transformação, eu também, uma delas, né? Então, a gente... Mas será que é, tipo, sorte? Será que a gente deu sorte de criar um grupo de pessoas? Não é sorte, né? A gente está numa empresa boa, essa empresa, é lógico, contratou pessoas por algum motivo, a gente faz o nosso melhor, a gente é bem profissional. Agora, será que outros lugares depende a sorte, entendeu? Da ter a missão ou não? Vai que a empresa tem um monte de professor que é dador de aula. Pronto. Será que o professor vai criar uma barreira para que isso aconteça? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Que existem barreiras, volto a dizer, estão no subconsciente lá. Não são totalmente abertas assim. Mas você citou o liceu, e eu tenho um orgulho tão grande de ter começado como docente no liceu, né? Nós começamos juntos lá. Eu também, minha primeira aula da vida foi no liceu. A nossa, né? Então, eu já tinha dado aula em pós-graduação, já tinha dado cursos livres e tal, mas aula, ter turma, preencher diário, né? Foi no liceu. E eu tenho contatos com aquela turma até hoje. Ou seja, o liceu foi onde eu pude praticar tudo isso que eu falei aqui. Tudo que eu tenho de conceito, e fui ainda na lida, né, com os colegas, com o pessoal das disciplinas do ensino médio, não só do ensino técnico, né, mas o liceu foi a minha escola em dois aspectos. No primeiro, porque foi onde eu comecei a dar aula, como a gente falou aqui. E segundo, foi o local onde eu quis, onde eu almejei trabalhar como gestor em educação. Eu saí lá, comecei como professor, dava 2 aulas por semana. Duas aulas por semana, né? E eu, em 2019, fui coordenador do ensino técnico. Então, depois de 10 anos de escola, sendo coordenador de curso, eu como coordenador de curso de edificações, eu trouxe você de volta para o curso, porque você estava saindo, né? Aliás, você conseguiu um movimento inédito, né? Consegui um eu movimento trabalhei inédito. lá uma época, tive que sair e depois você conseguiu que me contratasse. E depois eu fiz a sua cabeça direitinho para você voltar. E voltou, mas aí você ficou 1 ano, aí claro que você ficou impossibilitado mesmo de continuar, né? Mas assim, eu acho que fui coordenador de curso, então professor, coordenador de curso, depois coordenador de todos os cursos do ensino técnico. Então assim, o liceu, ele é o meu coração pulsando aprendizado, sabe? Pulsando cada coisa. E muito do que a gente faz hoje na sala de aula ou fora da sala de aula, trabalhando na educação, é porque a gente se cercou de pessoas muito interessantes. Eu acho que não é por acaso, a gente não tem o grupo aqui de civil porque foi
não foi por acaso, não é uma coincidência. A gente se reuniu porque a gente compartilha de ideias, concordando ou discordando, mas a gente compartilha de ideias muito intensamente, né, em muitos níveis de compreensão de todas elas, né? Então eu acho que a gente quer estar cercado de gente boa, de gente que quer o bem, de gente que está querendo lá, sabe, não fazer com que você saiba escrever na cartilhazinha Caminho Suave, né? Não é só aquilo. Aquilo é lindo, é maravilhoso, né? Eu não lembro disso, não sei se você lembra, mas eu tive uma professora, me lembro bem dela também. Minha mãe é professora, hoje aposentada, mas foi professora de pré-primário a vida inteira. Então, a emoção de uma criança quando começa a escrever seu nome, não vou dizer de uma criança, vou dizer talvez de um adulto que não tenha tido oportunidade, né, de saber escrever, né, e depois quando você consegue escrever seu nome, não existe coisa mais, quando você consegue ler a primeira palavra, juntar lá as sílabas, né? Então tem muito afeto nisso, tem muito afeto, e esse afeto é o que tem que nortear a gente nessa relação, sabe? Nessa transformação. Então é uma coisa... Eu não sei como eu ainda não estou chorando aqui, porque sei lá, tentar estimular que todo mundo que está vendo isso aqui agora, tentar lembrar da primeira palavra que ele leu, da primeira coisa que escreveu, da primeira coisa e tal. Se a gente for lá atrás buscando com essa nossa essência em cada um de nós, a transformação pode parecer mais clara e evidente para a gente. Mesmo não tendo como formalizar, né? A transformação é muito de uma condição de maturidade que acontece no cérebro, no coração, sei lá onde, de cada pessoa. O que você diria nesse momento para um estudante, alguém que está nos ouvindo, que está na graduação, que se interessou, que chegou e falou assim: poxa, concordo. E muitos estudantes na graduação vivem esse momento de dúvida, talvez seja essa ansiedade do pré-transformação, nossa, foi isso que aconteceu para eu decidir que eu quero ser muito engenheiro civil. Tem relatos de alunos que falam sobre esse momento de transformação. Teria alguma dica para falar assim para o aluno, do tipo, sei lá, entre na sala de aula desse jeito que tenha fé que um dia vai acontecer, ou não sei? Puxa, Rui, bem difícil, né? Mas, assim, o que eu gosto, não é o que eu costumo, o que eu gosto de compartilhar com os estudantes é que é o seguinte: cada um de nós tem uma história. Parece que os estudantes, quando eles entram em sala de aula, em qualquer um dos períodos que ele for cursar, em qualquer uma disciplina, ele esquece da história dele. Ele vive tão intensamente aquilo, ou não vive tão intensamente aquilo, que ele esquece da história. Ele esquece ele esquece do sacrifício, ele esquece... alguns têm até que esquecer mesmo, né? Tem gente que toma um ônibus, fica lá 3 horas dentro do ônibus para chegar na faculdade. Você tem que esquecer. Mas você não pode esquecer, né? Você não pode esquecer porque ali tem... aquilo é muito sacrifício, né? E não é sofrimento, é sacrifício. Então, eu acho que essas coisas elas têm que ser pautadas, né? O que é sacrifício, o que é sofrimento. Sofrimento a gente tem que expurgar, não tem jeito, né? E o sacrifício, esse é o que faz a parte da nossa história, né? Então, se cada estudante, e a gente sabe disso, né? Quando a gente começa a dar uma aula, olha a nossa trajetória, né? Olha a nossa trajetória. Então, um exercício que eu gostaria até de um dia fazer numa sala de aula e não parecer primário, não parecer infantil, porque a gente fala, né, puta, coisa infantil isso, mas
o infantil, o lúdico, é ali que está a nossa essência. Né? Então, mais um exercício que eu já pensei em fazer. No primeiro dia de aula, faz um desenho da tua casa aqui. Faz um desenho da tua casa. Rui, você não precisa ter nenhuma disciplina de desenho técnico. Você pode nunca ter desenhado na sua vida. Você pode não lembrar que você lá no jardim da infância, no pré-primário, você fez desenho com lápis de cor. Pode ser. Você nunca desenhou na sua vida, você vai desenhar a sua casa. Alguns com uma proporção mais legal, outras com menos legal. Mas você vai desenhar a sua casa. E por que você vai desenhar a sua casa? Porque ali tem afeto. Ali tem afeto. Então, essa imagem tem muito na sua cabeça, porque muito. É uma programação que está lá dentro e por isso que você consegue. Ali tem afeto, ali pode não ter afeto, ali pode ter a chamada do professor de matemática, do professor Paulo, que chegou para mim e falou, você já era. Ali do professor que você não foi aprovado ainda não, guri. Né? Ali tem um monte de coisa. O espaço que você não tem para estudar, que você convive. Perfeito. Né? Quando você falou isso agora, quando eu citei o caso desse professor, e aí você não passou ainda, na minha cabeça eu visualizei o auditório lá que ele dava aula. Sim. A memória vem todinha, você né? É capaz de desenhar. É capaz de vir cheiro, né? É capaz de vir de tudo na memória da pessoa, né? E por causa de um dito popular muito infeliz, de que as pessoas falam, você entendeu ou quer que eu desenhe? Desenho não é isso não. Desenho não é isso não. Isso é menosprezar, o nosso poder de representação de tanta coisa que acontece nesses locais de aprendizado, né? Nesses ambientes de aprendizado. Então, assim, se cada estudante puder lembrar dessa sua essência e puder, talvez, no final da aula, fazer um desenho daquela aula, né? Aquilo pode te levar a lugares que, de fato, vão fazer com que você se sinta transformado em poucos minutos. Essa era a minha última pergunta e foi um fechamento perfeito, mas eu tenho que fazer mais uma. A bateria vermelhinha tá piscando aqui, tá aparecendo o último minuto do iPhone. Você tá torcendo porque vai dar tempo de tudo. Mas assim, a última tá aqui em cima, né? A última, vamos ver se ela vai tipo descer até lá embaixo, né? A gente cai todo do nosso sonho. Vai desabar tudo. Eu vou fazer agora para desabar. Depois que você monta o dominó, né? Agora eu vou dar o toquinho no dominó. Aquela pessoa que não aceita ser feliz, né? Quando ela tá muito feliz, ela fala assim, não, tô muito feliz. Não. Alguma coisa tá errada aqui que eu tô muito feliz. Vai dar uma coisa errada aí. Não, vamos parar com essa história já. Não, mas assim, você não acha que... eu acho assim, essa nossa conversa, eu acho, né? Quem começou e acabou até aqui nesse momento, eu tenho certeza que vai ficar mais um tempo na cabeça da pessoa, entendeu? E se for um estudante, vai entrar na aula pensando nisso. Agora, você não acha que a gente fechou todas as nossas portas para qualquer faculdade que queira contratar a gente? E tá o diretor da faculdade... Acabamos de acabar com tudo isso. O diretor da faculdade tá falando assim, olha que romântico. Olha a gente lá. quer um cara que saiba objetivo de aprendizagem. A gente quer um cara que sabe mexer com o PowerPoint, sabe fazer aula online híbrido. Você não acha que, tipo, se alguém tem essa conversa que a gente teve, que a gente construiu durante anos, as pessoas não acham que, tipo, esse tipo de perfil que a gente acabou de ilustrar aqui é um tipo que não se adequa ao que é dito como moderno? Moderno, estou incluindo o que a gente está vivendo agora, ambiente AVA, estou incluindo pragmatismo que as empresas de educação estão virando. Você acham que a gente está muito... eu sei que nós não estamos. Viu, donos, coordenadores? Pelo amor de Deus, viu, gente? Acho que a gente vai ter que fazer uma conversa agora sobre aprendizagem ativa, novas tecnologias e tal, pela quantidade de treinamentos que tivemos e o que a gente já faz. Mas você não acha que a sociedade encara desse jeito? Acha que o que a gente falou é, sei lá, nós somos velhos românticos?
Eu acho que a sociedade nos encara como velhos românticos, nos encara como talvez sonhadores. Eu acho que sim, mas lamento muito por isso. É só que porque eu acho que tudo que a gente puder fazer para o nosso semelhante, tudo que a gente puder fazer para as pessoas que a gente convive, para os estudantes que a gente ama tanto, né? Tudo que a gente puder fazer para que ele sempre busque a sua essência, não interessa em que tipo de ambiente, em que tipo de plataforma que ele vai usar, não interessa se é presencial, se é virtual, não interessa, né? Se eu não vou achar ou pretensiosamente achar que isso é a nossa missão, mas é o nosso, voltando lá na primeira fase, né? A primeira parte da nossa conversa, voltando ao esforço. E o meu esforço não tem fim para que a gente possa fazer com que todo mundo busque a sua essência e todo mundo busque o seu aprendizado, independente do ambiente, independente do professor, independente da linha, né, que é sempre legítima, né, que a escola segue para a educação. Independente dela, a gente não pode poupar esforços, mesmo que submetidos a alguma certa padronização, alguma coisa, mesmo a gente não perde a nossa forma de atuar desse jeito. Não perde. Eu só sinto muito pelas pessoas pensarem dessa forma, mas não me incomoda, já me incomodou. Se a gente tivesse tido essa conversa há 15, 20 anos atrás, eu te falaria as minhas poesias eu escreveria diferente, né? Mas agora não. Agora eu só sinto muito por não ter mais gente para abraçar, mesmo que sem abaixo-assinado, mas que abraçasse isso tudo como não como uma linha, não, mas simplesmente com um respeito maior a quem sonha agindo a cada minuto que a gente tem a oportunidade de falar para os estudantes. Brincadeiras à parte, né? Eu fiz essa última reflexão, não com medo ou pessimista disso, né? Eu tenho uma visão que eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que essa consolidação das empresas de ensino, né? Você vê que meu cérebro, que rapidez que meu cérebro saiu de onde a gente estava e foi para o racional da empresa de ensino, né? Mas eu acho que essa consolidação de mercado, ela vai gerar esse pragmatismo da gestão, que é o que está acontecendo em muitas faculdades, gestão de empresa disfarçada de modernização de métodos de ensino. Só que as empresas boas, elas vão continuar. A gente está tendo testemunho disso, né, aqui no nosso departamento, e elas vão continuar com essa qualidade, com esses fatores todos que a gente falou, considerados. E eu acho que a gente vai voltar a uma era, Fernando, de que aquelas escolas de referência muito boas, entendeu? Não é nem porque elas viraram tão muito boas, porque elas são boas, vão melhorar, e essas outras que estão sofrendo essa revolução na gestão da empresa, elas simplesmente vão degringolar, entendeu? Elas vão ficar muito rasas, né? E eu acho que é um ciclo, sabe? O ciclo econômico. Eu acho que a gente está numa descida para uma baixa, né? Só que depois a gente vai ter uma subida onde a gente vai ter, sabe, as escolas de engenharia, de administração, de humanas, de excelência, porque a sabedoria é sabedoria. Elas vão manter a sabedoria, o conhecimento, sabe? Também da mesma forma. Exatamente, sabe? Se eu fosse estudante, eu escolheria uma faculdade sem fins lucrativos. Não é uma militância minha. É uma fotografia de hoje, 2021.
das empresas de educação, né? Então, por isso que eu estou feliz, eu estou esperançoso, eu não estou... Não, eu entendi totalmente a tua colocação e eu acho que, veja, não vamos ser os sobreviventes, sabe? Isso aí já é exagero, né? Os sobreviventes, ou os caras que vão apagar a luz, né? Nesse tipo. O conceito agora é outro, tal. Não, conceito para mim é a essência, Então, a essência é a nossa essência desde lá, né? Se a gente pegar um guri que... não é sempre assim a pergunta? Você virou engenheiro, você não brincava com Lego? Eu brincaria com Lego se tivesse Lego na minha época, mas não tinha. Tinha outro, que era o Poly, né, que montava. Tinha aqueles de madeira que a gente criava, pintadinho de né? casa. Pintadinho, puta, sensacional, não sei nem se existe ainda, né? Mas era muito legal, né? Era muito legal pra gente, porque aquela é a nossa essência, de construir coisas, não para ser simplesmente um engenheiro civil ou partir para engenharia, não, mas aquela lá é a nossa essência, né? Não sempre teve gente que já foi mais safo para lidar com dinheiro? Aquele que, se tinha lá uma mesada, tinha a oportunidade de ter uma mesada dos pais que guardava, ou aquele que precisou trabalhar muito cedo, não teve tantas oportunidades lá, precisou trabalhar muito cedo, às vezes até na infância. Hoje, graças a Deus, não tem tanto mais isso, mas muita gente começa muito cedo trabalhando porque precisa ajudar a família e tal. Então, assim, teve sempre gente que conseguiu se destacar, né, brilhar de alguma forma, né? Então, e aí, a gente não pode, de forma nenhuma, ser contaminados por conceitos, por critérios de avaliação, falando se você é bom ou se não é, né? Isso não faz parte mais dos nossos dias, né? Você não pode ser escolhido, né, de uma forma ou de outra com critério de uma nota, porque a nota, né, ela não é real, né? É um conceito de avaliação, existe, é necessário, mas não é só aquilo, né? Então, eu acho que um pouquinho do que a gente está procurando conversar aqui hoje pode trazer essa confiança, essa segurança nos estudantes de falar assim, eu não estou aqui à toa não, sabe? Eu não fui aquele aventureiro que resolveu fazer um curso de engenharia. Não, você tem uma história, até chegar lá. Você entra aqui no curso de engenharia, em qualquer curso de engenharia, com 18 anos, alguns com 17, né? A completar 18, mas com 18 anos de idade, você já viveu 18 anos. Você tem experiências que muitos professores de 50, 60, 70 não tiveram. E querem ter um dia, talvez, né? Querem compartilhar isso, né? Outro dia eu estava conversando, eu acho que a bateria vai acabar, mas assim, vamos embora. Eu estava conversando com um aluno, e ele falando que queria, eu acho até que ele queria empreender, porque ele fazia eventos. Fazia eventos, sabe? Tipo, é uma coisa muito antiga que eu vou falar, né? Tipo bailinho. Ele programava eventos lá, tinha sei lá, várias palavras contratava mais modernas para falar bailinho. Eu sei. Só se fosse festa de garagem. Eu sei. Aquele da lona azul, assim, na garagem. Mas assim, o cara organizava essas coisas, né? Organizava, e ele falou assim, putz, eu queria começar com alguma coisa na engenharia, na parte da construção, só que eu não tenho experiência. Como assim você não tem experiência? Cara, você organiza evento, né? Mas não é a mesma coisa. Ué, eu sei que não é a mesma coisa, mas assim, você já tem uma bagagem, né, de organizar eventos. Você já tem uma bagagem, sei lá, tenta usar esse conhecimento e transformar esse conhecimento numa coisa empreendedora relacionada à construção. Mas não tem nada a ver. Quem disse que não tem nada a ver? Ninguém disse que tem a ver, mas quem disse que não tem nada a ver? Por que não? É uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Por que não? Sabe? Então, assim, fechando, Rui, mesmo, a transformação, a gente deu vários exemplos aqui, que podem até podem incentivar, podem motivar, ou podem servir, tem nada a ver com o que eu quero, não tem nada a ver com o que eu penso,
joia, perfeito também, né? A gente sempre fala isso, né? Principalmente para o estudante do ensino técnico, no médio, né? Do técnico, né? Você entra lá querendo fazer, sei lá, vou usar um curso aqui, laboratorista industrial. Aí você olha e fala assim, gente, vou terminar o curso, mas não é nada a ver. Então, você já teve um ganho, né? Isso aqui eu não quero, né? Não é para mim, né? Então, você já teve um ganho grande, né? Antes de tentar uma carreira no curso superior e tal, e daqui a pouco falar, não tô. Então, assim, são oportunidades que a gente faz, que a gente tem, mas que a gente faz acontecer também, né? Então, a transformação, ela tem muitas nuances, assim, mas o que eu gostaria mesmo é que, de fato, cada um olhasse a sua história e olhasse as coisas que te fazem o coração palpitar quando você está em sala de aula e fala assim, eu quero muito estar aqui. Eu quero muito estar aqui porque, né, porque eu tenho uma história, porque eu comecei cedo, porque eu comecei com um monte de coisas, com um monte de objetivos, com ajuda, sem ajuda, independente disso. Se a gente chegar com essa... se todos estiverem despidos, né, dessas amarras ou desses padrões, dessas coisas assim, eu acho que aí o ambiente de aprendizado se transforma. Fernando, normalmente o fechamento, né? Eu tento fazer uma brincadeira que nem sempre funciona, mas você assistiu o filme Divertidamente ou não? Assisti. Você lembra lá que a criança tinha vários ilhas, né? E uma era da bobagem. Da bobagem, né? Eu não sei o quanto a sua ilha da bobagem ela é desenvolvida ou não, ou se bobagem é muita bobagem para você. Já foi mais. Eu sou meio ranzinza pra bobagem hoje, mas eu adoro bobagem. Mas assim, Esse exercício depende de bobagem. Pode ser uma bobagem ranzinza, se você quiser. Pode ser, então. Não tem problema. Então tá. Assim, o exercício... Vou inaugurar a bobagem ranzinza. Inventamos aqui, tá? Pode tudo. Pode Não tudo. quer dizer que nessa brincadeira, quanto mais bizarro, melhor, mas pode qualquer coisa. A brincadeira é o seguinte, a gente vai criar agora, eu e você, um evento de transformação. Tá. Vamos supor que durante o semestre letivo existe um evento aqui no campus que é o evento de transformação. Então, se eu colocar alguma coisa, por mais bizarra que seja, você tem que aceitar e incrementar ou colocar uma outra coisa, no final vamos ver que Frankenstein que surge. Legal. Tá? Então, eu vou começar. Né? Eu não pensei nisso, eu sei que essa brincadeira, como a gente veio de supetão do almoço mesmo, não tem roteiro, eu estou pensando igual você aqui. Eu acho que a gente podia ter, estou começando o exercício, tá? No semestre, o aluno devia ter um evento que seria assim, evento do professor chorar. O aluno escolhe, o aluno chega aqui um dia e fala assim, professor, o senhor disse que eu posso ganhar 3 pontos na nota aí se eu fizer o senhor chorar. Hoje é o meu dia, eu tenho uma história. Aí ele chega e conta uma história como essa sua de transformação, tá? Ele conta alguma história da vida dele que ele percorreu na educação até chegar naquele ponto. Se o professor ficar com o olho meio vermelhinho assim, ele ganhou o ponto, entendeu? Essa é uma obrigação que a gente podia ter a cada semestre. Olha, aí eu tenho que continuar agora, né? Você tem que continuar, ou em cima disso, ou alguma outra coisa também, né? Então, desenvolvendo essa proposta que você fez, eu acho que os americanos têm um termo que é muito legal, que é estar nos sapatos alheios, né? Nos sapatos dos outros. Então, seria muito legal esse exercício de que um estudante pudesse falar, olha, eu queria que por um tempo, não sei, 15 minutos, meia hora, aqui, que você tivesse nos meus sapatos. Tivesse nos meus sapatos, que você entendesse qual é a minha angústia de estar aqui desse lado e você estar aí, nessa posição. Né? Porque a gente quer saber isso. A gente quer muito saber isso. Né? Mas talvez a gente acredite que saiba. Talvez a gente imagine alguma coisa. Mas
pode não ser nada real, né? Então, isso seria extraordinário, assim, né? De continuar num evento como esse. Vale ponto ou não? Né? Oi? Vale ponto ou não esse dia de trocar o sapato? É a lápis ou a caneta, né? Você tem que escrever a lápis ou a caneta. A lápis e a caneta é quase ali no dia da aula do desenho livre. No dia da aula do desenho né? livre. E a gente riu, eu ri tanto outro dia que você falou, hoje desenho livre, hein? E acabei indo pro desenho, né? Pro desenho, mas não pro desenho livre, né? Agora você vai ter que desenhar outra coisa. Ó, eu acho que um campus assim transformador construindo, né, já tem 2 eventos. A gente devia ter, sabe a tiazinha do corredor? Tinha que ser uma tiazinha ou tiozinho do corredor que ela mandava bilhetinho pra mãe. Sabe? Na escola. Se ela não sair antes dela perceber. Agora a gente não vai mais pra lugar nenhum mesmo. Agora nem pro prazinho a gente vai mais. Eu acho que ela chegava assim, por que você tá matando aula? Bilhetinho pra mãe. Aí mandar bilhetinho pra mãe. Por quê? É absurdo, mas é porque a gente não tem que ter envolvimento emocional, não tem que você estar ali por algum propósito, não tem que... E ter a tiazinha que manda bilhete pra mãe, traz você pra esse universo, né? Sim. Eu toparia fazer. Eu acho uma outra coisa também, que seria muito legal. Que a gente pudesse ter tempo para conversar. Nossa, isso aí concordo plenamente. Ter tempo para conversar. Um dia, não sei. Sei lá, talvez sexta. Hoje tem que marcar reunião para conversar. Tem que marcar reunião para conversar. Mas sobre o que a gente vai conversar? Não. A gente não marca tema de conversa. Então, ter para conversar. Eu vou falar por que eu lembrei disso aqui, que eu acho que valeria muito a pena. Eu fiquei 1 ano fora do liceu, 2018. Eu assumi outros compromissos, foi um ano bem difícil para mim, porque eu queria estar lá, mas não pude estar. E aí, o Diogo, você lembra dele, né? Sim, claro. O Diogo foi o coordenador do curso, ele era o coordenador do curso na época. E ele foi um cara, nós sempre fomos excelentes amigos, assim, e ele sempre foi um cara que me entendia, me olhava de outra forma, mas ele sempre foi um cara que quis que eu voltasse. E eu voltei em 2019 e logo depois fui convidado para ser coordenador do ensino técnico, mas naquele inteirinho ali, o Diogo falou assim, Fernando, você está voltando, tal, a gente tem muito, você vai assumir as aulas de sistemas construtivos lá do terceiro ano, né? Vai ser legal, tal, então eu queria que você assumisse. Falei, claro, né? Você é o coordenador, você que define aí, eu tô aí aberto, eu tô voltando como se eu tivesse começado lá quando a gente começou em 2009? Não lembro exatamente, acho que foi 2009. 2009, Então, exatamente, começando lá, dando pouquinhas aulas e tal. Só que eu falei uma coisa que eu acho imprescindível, Diogo. Eu quero ter tempo para conversar com eles. Eu quero conversar. Então, isso foi muito legal. Isso foi muito legal porque foi o ano que eu tive mais repulsa dos alunos. Foi nesse ano. Vixe. Os alunos mais falaram assim, esse cara aí, ó. E ele já me conheceu porque eu tinha dado aula para eles no primeiro ano. Mas foi o ano assim que eu percebi que o quanto a conversa é importante. E eles perceberam o quanto a conversa que eles querem, Agora acabou. que eles querem é importante. Agora acabou? Agora acabou, mas conclua, porque a gente tem um áudio. Quanto eles querem.
Então, assim, e que é legítimo, é muito legítimo, mas eu gostaria de ter um tempo para conversar, inclusive um tempo para conversar até mesmo com coisas que a gente não quer, não gosta, não se sente à vontade. Né? Que eu acho que hoje é um caminho para um entendimento. A gente tem que saber conversar, tem que saber debater, não só por causa desse momento, sempre foi assim. Né? Só que a gente vivia em momentos antes menos liberais, né? Da gente expressar as ideias. Eu acho que a gente tem que ter espaços para poder argumentar, para poder criticar, para poder discutir coisas, discutir assuntos, sem ficar atrás de redes sociais, né? Ali, sobre isso. Vamos falar sobre a pandemia de Covid-19 no continente africano. O que a gente sabe? O que a gente sabe? Né? O que a gente sabe, por exemplo, lá na Costa do Marfim? Como é que a Costa do Marfim foi atingida pela Covid-19? Ninguém fala. Então, assim... mas como é que você imagina? Qual que é a tua referência? Você sabe onde é a Costa do Marfim? Sabe? Estabelecer aí sim uma linha de raciocínio para a gente poder discutir, para poder falar sobre as coisas. Então, assim, um espaço livre, aberto para as pessoas falarem o que elas quiserem, né? E sem, claro, a gente partir para ofensas, para partir para esse tipo de coisa, mas um espaço de conversa. Eu sinto muita vontade disso, porque dando aula, se a gente conversa, aí vem numa avaliação depois que você fala demais. Eu já fui, por exemplo, já sofri essa avaliação de que, há uns anos atrás, de que eu falava muito da minha vida profissional. Escreveram isso lá naquelas observações, né? O professor fala muito da sua vida profissional. E aí, às vezes eu contava essa história, o pessoal falava assim, mas como assim? Alguém reclamando disso? Alguém reclamando disso. É legítimo. É legítimo reclamar disso. Exatamente. Mas se a gente tivesse cada espaço para cada coisa, né? Seria mais adequado. Seria mais adequado. Né? Justamente o espaço para a conversa. Para a conversa. Fernando, com essa mensagem final de que precisamos conversar para chegar na consciência, né? Que parece que a gente está cada vez mais numa nuvem de fumaças, com mais informações. Eu agradeço essa conversa com você, eu acho que foi muito legal. Para mim foi muito prazeroso. Quando a gente falou assim, vamos conversar, eu estava na esperança que eu ia ter meia hora de bateria. Deu mais 1h10 de bateria. Deu 1h40? Não, deu deu 1h10. 1h10 Pensei que fosse conversa. Além da onda. E eu acho que foi muito gostoso, muito fluido assim, passou rápido. Rui, primeiro que foi uma coisa, uma surpresa deliciosa, né? Porque a gente não sabia que ia almoçar juntos, a gente não sabia que ia visitar a obra juntos, a gente não sabia que eu também não sabia dessa série que você está fazendo, né? Que é uma ideia genial. Então não sabia. E assim, as surpresas elas nos levam a lugares desconhecidos assim mesmo e sempre fica muito, muito, muito legal. Eu agradeço muito, adorei também. Valeu! Então é isso aí.